nome é Juliana, ministra a disciplina de Técnicas Básicas e nós iniciaremos hoje o módulo 4, unidade 1, que falaremos sobre feridas. Primeiramente, nós devemos saber qual que é a atuação do técnico de enfermagem em uma ferida. O técnico de enfermagem, ele vai avaliar essa ferida, ele vai realizar o curativo em feridas simples, orientar o paciente quanto aos procedimentos e avaliar se tem alguma situação de gravidade naquela ferida. Além de realizar essas atividades, ele também tem que registrar no prontuário o que foi realizado durante essa avaliação da ferida. Conforme está no slide aí, nós temos a pele, que representa de 8 a 16% do peso corporal. Ela pode atingir até 2 metros quadrados de extensão em um indivíduo adulto. Ela é constituída de 3 camadas, olha aí na imagem. A epiderme, que é a mais externa, a derme, segunda camada, e a hipoderme é o tecido subcutâneo. Quais são as funções da pele? Proteção, protege contra agressões que possam ser causadas no nosso corpo, regulação da temperatura, produção de vitamina D, através da captação dos raios solares, né? E percepção das sensações. Ferida é nada mais do que uma perda de continuidade daquela pele íntegra. A pele, ela se separou, então foi feita uma ferida ali. A avaliação das feridas, nós vamos avaliar ela de acordo com o tempo, que nós temos uma ferida aguda e uma ferida crônica, né? A ferida aguda é aquela decorrente de um trauma, de uma cirurgia. A ferida crônica é aquela ferida que nós tratamos ela por muito tempo e tem uma cicatrização longa, que demanda muito mais cuidado, que apresenta complicações. Um exemplo de ferida crônica é uma úlcera venosa. Nós também classificamos de acordo com o agente causal, né? As lesões cirúrgicas, que são aquelas decorrentes de um procedimento, ato cirúrgico, ou traumáticas, a gente cortou, a gente bateu e causou uma perda de continuidade daquela pele. Nós temos também os fatores mecânicos, lacerantes, que é produzida por um rasgo tecidual, né, que causa abertura da pele. Perfurantes, aquela que tem uma característica de perfuração, ela é um pouquinho mais profunda, e contusas, que é produzida por objeto rombo e ela causa hemorragia, geralmente uma ferida de partes internas do nosso corpo. Nós temos também a ferida causada por meio químico, um ácido sulfúrico, por exemplo, por meio físico, que é aquele que é o calor, é o frio causa uma necrose do tecido, se for um frio um frio intenso, e lesões ulcerativas, né, que tem a necrose do tecido do nosso organismo. Então, nós temos classificação de acordo com o grau de contaminação, as feridas limpas, contaminadas e infectadas. As limpas, elas não apresentam nenhum sinal de infecção. Um exemplo é aquelas feridas realizadas no centro cirúrgico. As limpas contaminadas apresentam uma contaminação, como um acidente doméstico, né? E que tenha contato com o trato genital. As contaminadas são feridas após 6 horas do ocorrido e que já entrou em contato com fezes, urina.
E as infectadas são aquelas que apresentam sinais nítidos de infecção, calor, rubor, edema. Nós temos a classificação de acordo com o comprometimento tecidual. Olha aí na imagem. A perda parcial do tecido, ela é mais superficial, apenas uma raspagem. E a perda total do tecido, ocorre a destruição completa da epiderme. Nós temos o tipo de tecido, o tecido viável e o inviável. O tecido viável é um tecido de granulação, ele vai acontecer a cicatrização, não precisa retirar ele. Ele é altamente vascularizado. Já um tecido inviável é aquele que teve morte, é um tecido desvitalizado, geralmente necrosado. Nós temos a classificação de acordo com tecidos presentes no leito da lesão, que é a granulação. Ele é mais avermelhado, olha aí, mais umedecido, firme, né? Epitelização, ele mais rosadinho, já está indicando a cicatrização final da ferida. Nós temos aí também a necrose, conforme vocês estão vendo no slide. Geralmente, coloração enegrecida e pode ter consistência dura ou mole, né? E o esfacelo é um tecido necrosado de consistência delgado, de coloração amarela ou acastanhada, podendo estar aderida ao leito e margem da ferida ou frouxamento ligado ao leito. A classificação da ferida de acordo com a localização, ela é realizada de maneira anatômica e nós temos que fazer a relação anatômica com essa ferida. Por exemplo, paciente apresenta ferida em hálux direito, com tais características. Então, onde que está a ferida? No dedão do pé, né? E nós temos que descrever essa característica. Nós vamos classificar a ferida de acordo com o exudato, né? O que é o exudato? É a saída de líquidos orgânicos daquela ferida. E aí nós vamos ver, esse exudato, ele cria um ambiente úmido para cicatrização da ferida. E ela serve, a avaliação do exudato, como norte para a escolha do curativo ideal. E aí, quais são esses exudatos? Conforme na imagem, vocês veem aí, o seroso, serohemático, hemático, piohemático e purulento, né? Então, vem desde a coloração transparente ou levemente amarelada até a coloração esbranquiçada, amarelada, esverdeada. Mais esbranquiçada, esverdeada, ela indica processo infeccioso, e a transparente, uma consistência líquida nas lesões limpas. Então, nós temos a classificação do exudato quanto ao odor. Nós temos o ausente, quando não tem odor nenhum. O característico é aquele odor suportável, quando a ferida, a gente abre o curativo. Nós temos o odor fétido, quando a gente tem um pouquinho tem a reação de afastamento daquela lesão devido ao odor. E pútrido, que é aquele odor muito característico, de grande associado, aquele odor que você, ao abrir o quarto do paciente, por exemplo, a porta, você já sente esse odor. Nós temos, de acordo com as margens, as bordas, nós temos a classificação indistinta ou difusa. Não há possibilidade de distinguir claramente o contorno da ferida, olha aí para vocês verem. Já aderida, a borda dela é nivelado com o leito da ferida. Não aderida, essa borda ela fica solta, e aí pode até fazer túnel, fístula e abscesso. Nós temos também a desnivelada. O leito da ferida é mais profundo do que a borda. A fibrótica, onde o tecido de coloração amarela ou branca, que adere ao leito da ferida, é mais endurecida. A hiperkeratosa, olha aí para vocês observarem,
bem no cantinho, essa camada mais endurecida, de cor amarela. Nós temos, com relação à mensuração, nós temos que medir o tamanho da ferida, a profundidade da ferida e o comprimento. Nós temos que medi-la em toda a sua extensão, tanto de comprimento quanto de altura. Por quê? Porque é através dessa mensuração que nós vamos ver se a ferida está diminuindo ou aumentando. Aí nós utilizamos régua de papel, própria para essa mensuração. Se nós não tivermos, podemos colocar uma pinça estéreo, podemos introduzir na ferida e segurar onde teve o último contato com a pele, puxar e depois a gente mede o quanto de profundidade que teve essa ferida. A cicatrização da ferida é uma maneira fisiológica do qual o organismo tende a revitalizar aquela descontinuidade da pele do nosso organismo. Na cicatrização, nós temos a fase inflamatória, que é a primeira etapa do processo cicatricial. A segunda fase, que é a proliferativa ou de granulação. É um tecido mais novo, com coloração um pouquinho mais vermelha, brilhante. E a fase de maturação ou remodelagem, é aquele tecido mais rosado, que tem fechado mais, apresenta um aspecto de ferida mais fechada. E nós temos a cicatrização através de primeira intenção, segunda e terceira intenção. A primeira intenção, a ferida, ela é feita, a junção das partes, através de sutura. Por segunda intenção, é quando não é possível fazer a junção das bordas. E aí ela vai fechar sozinha, de dentro para fora. E a terceira intenção é quando há fatores que retardam a cicatrização de uma lesão inicialmente submetida a um fechamento por primeira intenção. E ocorre quando a lesão é deixada aberta para atenuar exudato e depois é fechada. Então, encerramos aqui a unidade 1 do módulo 4 sobre feridas.